Vamos lá, pessoal, começar mais uma aula sobre arcos de medidas opostas. E o que vem a ser arcos de medidas opostas? Arcos de medidas opostas, alfa e menos alfa, têm extremidades simétricas em relação ao eixo das abscissas, como mostra cada uma das figuras abaixo. Então, vamos analisar cada caso aqui e traduzir toda essa definição que ele coloca para medidas opostas. Observa que nessa primeira circunferência aqui, eu tenho menos alfa, ou seja, eu andei no sentido negativo, tenho um ângulo de medida menos alfa. E eu consigo encontrar um arco de mesma medida oposta aqui, ó, que é a medida alfa, no sentido positivo. Então, você observa que esses dois arcos são opostos em relação ao eixo X, em relação ao eixo das abscissas. Então, todo ângulo que eu encontrar aqui no sentido negativo, eu vou ter um correspondente no sentido positivo. Então, todos esses são medidas opostas, ó. São medidas opostas, ok? Então, como que eu vou tratar a trigonometria com ângulos de medidas opostas? Como é que a gente vai desenvolver isso daí? O importante, pessoal, como eu já falei nas outras aulas, é vocês entenderem o que acontece na circunferência trigonométrica, tá? Para evitar ficar só decorando. Então, vamos entender. Se eu estou falando em relação a cosseno, nessa circunferência, se é solicitado para vocês, calcule o cosseno de menos alfa. Cosseno, você sabe que está associado ao eixo X. Então, cosseno de menos alfa é tudo isso aqui que eu estou rabiscando, ó. E o que você consegue perceber em relação a alfa? Qual é a relação de menos alfa com alfa? O cosseno dos dois não é o mesmo? Então, eu sei que cosseno de menos alfa é a mesma coisa que o cosseno de alfa. E não importa com qual quadrante que você está mexendo. Não importa, ok? Vamos avaliar aqui de novo. Vou trocar a caneta, vou colocar verde para mexer com um ângulo qualquer negativo lá no terceiro quadrante, ó. Vou colocar agora meu menos alfa bem aqui, ó. Se eu pergunto para você qual é o cosseno de menos alfa, a gente tem que levar para o eixo X. Então, o cosseno de menos alfa verde aqui, ó, é essa parte que eu rabisquei. E aí, o que a gente percebe? Que ele tem uma medida oposta bem aqui, ó, que é o próprio alfa. Então, o cosseno, você observa que é o mesmo. Não importa qual seja o quadrante. Vamos colocar aqui no segundo quadrante. Você deu a volta, aqui, ó, no sentido negativo, e agora você parou bem aqui, ó, nesse menos alfa aqui. Se é solicitado para vocês, calcule o cosseno de menos alfa. Olha só o que acontece. Leva esse menos alfa para cima do eixo X. Então, menos alfa, o cosseno dele é esse. E ele vai ser correspondente ao oposto dele, que é mais alfa na volta positiva. Então, esse cosseno vai ser o mesmo. Então, é essa relação que existe aí. Então, a primeira fórmula que, se você quiser, memoriza ou não, entende a circunferência, é essa daqui, gente. Cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. Não importa qual seja o quadrante que você está trabalhando, ok? É isso. Agora, observa a relação do seno, tá? Na mesma circunferência, ou eu posso até trocar, sem prejuízo nenhum, tá? Essas duas circunferências estão só mostrando a relação de medidas opostas. Vamos mexer com essa daqui. Se é solicitado para vocês, calcule o seno de menos alfa. Olha onde está menos alfa, tá bem aqui. Se eu quero o seno, gente, o seno está associado ao eixo Y. Então, esse seno é tudo isso aqui que eu rabisquei. Mas qual é a relação com alfa positivo? Qual é o seno de alfa positivo? Não é esse aqui? Agora eu vou trocar a cor para vocês perceberem o seguinte, gente. Que em relação a alfa, essas medidas, elas são iguais, ó. Só que tem sinais trocados. Então, eu posso afirmar que o seno de menos alfa, ele é igual ao seno de alfa, só que com sinal negativo,
porque são medidas opostas. Se eu afirmo, por exemplo, uma situação hipotética, que isso daqui, ó, vale menos 2, aqui em cima tem que ser o oposto, vai ter que ser mais 2. É essa relação que existe, ok? Vamos agora treinar aqui alguns valores numéricos para ver se visualiza e fica mais fácil para vocês. Podemos concluir dessa simetria aqui, vamos deixar aqui a nossa conclusão, que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, não importa o quadrante, e que o seno de menos alfa é igual à medida oposta do seno de alfa. Pessoal, só toma cuidado com essa relação aqui, ó, ângulo negativo, ângulo positivo, tá? Ó, ângulo negativo, ângulo positivo. Só tomar cuidado com essa relação aí, tá bom? Vamos agora entender com números como é que funciona isso daí? Vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o cosseno de menos 30. Menos 30. Menos 30, a gente está trabalhando na volta negativa, certo? Então, menos 30 na volta negativa, ele está localizado bem aqui. Se é solicitado para vocês o cosseno de 30, então, é a mesma coisa que o cosseno de 30, já que são medidas opostas, ok? Então, é o mesmo cosseno. E qual é o cosseno de 30? Olha aqui, ó. O cosseno de 30, de acordo com a nossa tabela, é raiz de 3 sobre 2. E você percebe até aqui pela circunferência que esse cosseno, ele é positivo. Tranquilo? Agora, vamos mexer com o seno. O seno de menos 30. O seno de 30 está associado ao eixo y. Então, o seno de menos 30 tem que dar negativo, ok? Mas vamos de acordo com a dedução da fórmula que a gente fez. Seno de menos 30 tem que ser igual a menos seno de 30. Observa, ó, o ângulo está com o sinal trocado, tá? E qual é o seno de 30, gente? Esse 30 aqui, ó. O seno dele é 1/2. Só que você tem que lembrar que eu tenho que usar o sinal de menos. E você percebe lá na circunferência trigonométrica que já ia dar negativo. Já ia dar negativo, porque a gente está na parte negativa do eixo y. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Fica a critério vocês usarem as fórmulas, memorizar a fórmula, ou entender direto aqui na circunferência. Eu acredito que entendendo na circunferência, a chance de errar o sinal é menor, ok? Vamos para o próximo. Eu quero agora o cosseno de menos 2π sobre 3. 2π sobre 3, gente, é a mesma coisa que 120 na volta negativa. Então, a gente está aqui na volta negativa e vai encontrar o 120. Aqui é menos 60 e aqui é menos 2π sobre 3. Ah, mas por que você sabe que é aí, pessoal? Tem que ter domínio, já falei isso em outros vídeos, da posição dos ângulos na circunferência trigonométrica. Tem que saber todos, tá? Então, aqui vai ser menos 60. Aqui, menos 120. E assim por diante. Você tem que ter domínio de onde estão localizados esses ângulos, ok? Vamos entender, então, sobre o 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 tem que estar associado ao eixo x. Olha aqui, ó. Então, eu já sei, já posso colocar aqui direto, sem olhar a fórmula nem nada, que esse cosseno tem que ser igual ao cosseno de 30. Cosseno de 30 é 1/2, só que você já está vendo que ele é negativo, ok? Pronto. Agora, se você quer usar a fórmula, vai ficar assim, ó, com a fórmula. Vou colocar aqui embaixo. Cosseno de menos 2π sobre 3, ele é igual ao cosseno de 2π sobre 3 positivo. E o cosseno de 120 é 1/2 negativo, porque ele está lá no segundo quadrante, ok? Na volta positiva. E menos 2π sobre 3, ele está lá no terceiro quadrante, na volta negativa. Tranquilo? Vamos pensar no seno agora. O seno de menos 2π sobre 3. Você tem que levar para o eixo y. Olha aqui, ó.
Então, já dá para perceber que esse seno tem que dar negativo. Aí, sem usar a fórmula, você já sabe que ele é menos. Menos o seno de 2π sobre 3. E o seno de 2π sobre 3, ele é raiz de 3 sobre 2. Certo? Não, eu quero usar a fórmula. Então, vamos lá, vamos usar a fórmula. Pela fórmula, seno de 2π sobre 3 tem que ser igual a menos o seno de 2π sobre 3. Isso vai ser igual a... Qual é o seno de 2π sobre 3? Ou seja, qual é o seno de 120? O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho esse menos aqui, ó. Não pode esquecer. Então, fica a critério, gente, usar a fórmula ou não. Tá ok? Próximo exemplo, cosseno de 5π sobre 4. 5π sobre 4, ele é simétrico de 45, tá? Então, você tem 45 negativo aqui, ó, vai completando. Menos 45 graus, menos 3π sobre 4, o menos 5π sobre 4 tá bem aqui, ó. Ok? Qual é o cosseno dele, ó? O cosseno dele tá levando pro eixo x, então esse cosseno é negativo. Então, eu posso já escrever que é menos o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Quero usar a fórmula. Ok. Cosseno de 5π sobre 4 negativo tem que ser igual ao cosseno de 5π sobre 4 positivo. E aí, onde está o 5π sobre 4 positivo? Na volta positiva, ó, gente. Ele dando a volta positiva, ele ocupa o mesmo lugar geométrico de menos 3π sobre 4. E esse cosseno, ele continua sendo negativo. Tranquilo? Vamos pensar no seno agora. O seno você tem que levar para o eixo y. Então, o seno de 5π sobre 4, olha aqui, ó. Negativo. O seno de 5π sobre 4 vai dar positivo, ó. A gente está vendo aqui. Então, você já pode seguramente escrever aqui, ó, que é a mesma coisa que mais raiz de 2 sobre 2. Eu acho melhor usar a fórmula. Então, tá, se você acha melhor usar a fórmula, seno de 5π sobre 4, negativo, tem que ser igual a menos seno de 5π sobre 4. Aí, você vem. Qual é o seno de 5π sobre 4? Você tem que lembrar que ele está lá no terceiro quadrante e o seno dele é negativo. Só que esse menos daqui da fórmula, com esse menos aqui, vai acabar te gerando mais. Então, não pode só esquecer essa história do jogo de sinal, tá ok? Então, é isso, pessoal. Ângulos de medidas opostas. Eu vou deixar esse arquivo para vocês aí em PDF, para quem quiser imprimir e anexar no caderno ou quiser fazer mais anotações, ok? Obrigada.